Shabbat Shalom. Sexta-feira é comum e bastante gostoso recebermos e compartilharmos os votos de Shabbat Shalom. Fazemos isso pessoalmente quando encontramos alguém, particularmente quando estou andando na rua, nem precisa ser sexta-feira, às vezes é quinta, é quarta, é terça, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. É a nossa saudação de desejo de compartilhar algo bom. Além do pessoalmente, também chamadas telefônicas e, de modo muito efetivo, através de envio de mensagens. Quando há festas, além de Shabbat Shalom, adicionamos o desejo, por exemplo, como aconteceu há pouquinho, Hanukkah Sameach. Essa semana, o desejo de Shabbat Shalom é acompanhado dos votos de Feliz Ano Novo, diante do fato de ser este o último Shabat do ano civil. Mas uma vez que a vida judaica é determinada pelo calendário religioso, será que podemos trazer uma referência do calendário civil? Lembrando ainda que esta data, essa referência do calendário civil, tem origens que remontam religiões não judaicas, que remontam até sistemas de crença idolátricos rejeitados pelo judaísmo. Então, podemos trazer algo dessa referência que se tornou do calendário civil para somar algum desejo do calendário religioso? Quando trazemos uma indagação, uma pergunta, judaicamente um leque de respostas se abre. Uma delas, em respeito a todas as demais possibilidades de responder, é o reconhecimento de que vivemos um judaísmo pleno, que se insere no contexto de uma sociedade civil. Aliás, é essa inserção que torna o judaísmo pleno. O isolamento comprometeria essa plenitude, porque o isolamento inviabilizaria a atuação no mundo do qual abençoadamente fazemos parte. Se não fizéssemos parte desse mundo, estaríamos no gueto. E nós não gostamos de estar no gueto. Lutamos para se inserir na sociedade. Então, transitamos em duas dimensões que se entrelaçam, que se enriquecem, que se complementam. A religiosa e a civil. Mas não dizendo que é uma ou outra, porque elas se entrelaçam. A religiosidade permeia a nossa vida do cotidiano. E o cotidiano é pautado pelo que nós vivemos nos marcos da nossa sociedade civil. Na dimensão civil, o ano começa, como sabemos, no mês de janeiro. O nome janeiro é oriundo de uma divindade da antiguidade, uma divindade chamada Jano. Jano tinha duas faces, uma para frente e outra para trás. Provavelmente por isso se tornou o início do novo ano dentro desse marco civil atual, que no passado não era unicamente civil. Enquanto, diante do princípio básico que nós temos de um Deus único, não consideramos nenhuma forma de divindade, podemos apreciar a capacidade de refletir sobre os caminhos que têm a face para frente e os caminhos que têm a face para trás, os caminhos percorridos e os caminhos a serem seguidos. Essa equação traz os elementos do passado e do futuro e gera uma pergunta. Quanto do futuro é determinado, e até mais, quanto do futuro é contaminado pelas vivências passadas? A Parashá, a porção da Torá dessa semana, nos ajuda a entender essa questão, ao descrever o encontro de Yosef, como chamamos e o José em hebraico, com seus irmãos. O encontro carregado de receios, envoltos de ressentimentos, em função de graves e complexas desavenças. Yosef, José, havia sido desprezado e condenado quase à morte pelos seus irmãos. Esse mesmo Yosef, desprezado, jogado, literalmente jogado num poço, acabou tornando-se poderoso. E poderoso no grande império da época, o Império Egípcio.
E o fato dele se tornar poderoso intensifica o medo de que agora ele poderia se vingar dos seus irmãos. A vingança brota das agruras de um passado não elaborado, de um passado não resolvido, e, portanto, incapaz de olhar para frente. No encontro com os irmãos, Yosef demonstra que não vai agir de modo vingativo e afirma, de modo tranquilizante, eu sou Yosef, José, seu irmão. Não fiquem perturbados, nem fiquem desgostosos por terem me vendido para que eu chegasse aqui. Assim aprendemos a olhar para trás, a não esquecer o que aconteceu, porém sem sermos reféns das situações que inviabilizariam a construção de um futuro. Fingir que, diante de uma dificuldade, de algo complexo, nada aconteceu, macula o que poderá surgir. Elaborar o que aconteceu com reflexão, com pensamento, permite o zarpar no desbrafar de um horizonte esperançosamente promissor. Quando a gente vai lendo essa parashá, essa porção da Torá, a história de Yosef, percebemos que, ao Yosef, como mencionei, que se torna todo-poderoso na hierarquia do poder do Egito Antigo, o segundo homem mais poderoso daquele grande império, somente acima dele, o faraó. E além desse Yosef, José Todo-Poderoso, há um Yosef mais simples, o irmão e o filho. Como lidamos essa dimensão de Yosef, do múltiplo Yosef, nos faz perguntar como nós lidamos com nossas diversas identidades, com os múltiplos eus que habitam dentro do nosso único eu. Tal como Yosef tinha um papel de relevância no poder da hierarquia do Egito, ele também tinha um papel como membro de uma família. Cada um de nós também tem múltiplos e vários papéis. Como eles lidam entre si? Como eles coabitam dentro da gente? Será que há algum conflito? Qual o nível de harmonia? E aí podemos, diante da triste notícia recente, perguntar como Pelé lidava com Edson e como Edson lidava com Pelé. O falecimento de Pelé é sentido por todos, no mundo inteiro. O falecimento de Edson é sentido pelos seus familiares, amigos e companheiros. Craque genial, Pelé representa o que une a todos, o encanto que emana de sua fantástica, inacreditável habilidade com a bola. E essa habilidade traz um brilho, uma vibração, uma alegria e um entusiasmo contagiante. E sem receio, aqui da utilização do texto religioso, Pelé representa o que o profeta bíblico Ezequiel, cuja mensagem é lida nesse Shabat, afirmou: os tornarei uma única nação. Num mundo tão dividido, tão fracionado e extremamente polarizado, como é importante lembrarmos que podemos, em apreciação ao encanto de uma magistral jogada com a bola, reconhecermos que, no fundo, somos uma única nação, a nação humana. E que a essa nação humana possamos desejar que haja felicidade, um feliz 2023. E que possamos, a essa nação na qual nós nos inserimos como povo, desejar que haja continuamente Shalom, através da celebração de vários e inúmeros Shabbatot. E assim hoje, Shabbat Shalom. E em breve, daqui a alguns momentos, algumas horas, também um bom ano. Shabbat Shalom e feliz Ano Novo.